Alguma vez você já parou para pensar quais os meios de transportes mais seguros do mundo? Acidentes acontecem com menor ou maior gravidade, de forma proposital ou de forma improvável. A taxa de mortalidade vem caindo a cada ano em todos os meios de transportes existentes até os dias de hoje. Graças a novas descobertas tecnológicas, nós do canal Hipercuriosidades preparamos para você uma lista dos transportes com menos riscos de tirar a sua vida. Bom, pelo menos enquanto você estiver nesse planeta. Uma coisa você pode ter certeza, você vai ficar muito mais atento depois de saber o risco que você corre em ser passageiro dessas máquinas inventadas pelo homem em todo o planeta. Preparado para essa viagem? Então, curta o vídeo logo após a vinheta. Olá, eu sou Éder Triton e você está no canal Hipercuriosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Como todos sabem, alguns meios de transportes são muito mais perigosos que outros. Agora, vamos para o primeiro meio de transporte hipercurioso da nossa lista. O oitavo meio de transporte mais seguro da nossa lista é a bicicleta. A bicicleta foi inventada em 1839 pelo escocês Kirkpatrick Macmillan. Tudo aconteceu quando ele teve a brilhante ideia de adaptar ao eixo traseiro duas bielas ligadas por uma barra de ferro. Isso fez com que a roda traseira avançasse com mais rapidez, dando maior estabilidade e possibilidade de um manuseio mais rápido ao veículo. Foi em Paris, no ano de 1862, que nasceu a primeira ciclovia. A prefeitura criou, nos parques da cidade, um espaço para que os velocípedes não se misturassem com as charretes e carroças, evitando assim muitos acidentes. No Brasil, a bicicleta ainda não se consolidou como um meio de transporte para a maioria da população. Comparado aos países europeus como Holanda e Inglaterra, poucas pessoas por aqui utilizam esse veículo para se locomoverem. A prática do ciclismo, além de prevenir várias doenças, não polui o meio ambiente e também diminui muito o volume das pessoas no transporte público. A ciclomodalidade é um dos maiores incentivos do poder público nos grandes centros. O favorecimento de bicicleta nas principais cidades de vários países do mundo conta cada dia mais com a participação ativa da população. A maioria das cidades brasileiras não estão preparadas para receberem os ciclistas em suas vias, pois contam com poucas ou quase nenhum trecho de ciclovia. Sem conhecer seus direitos, a maioria dos ciclistas não reclamam com as autoridades pela falta de atenção com os usuários desse meio de transporte, pois a legislação brasileira foi criada em geral para os usuários de veículos automotores. Você sabia que a bicicleta é o único meio de transporte que não pode trafegar no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo? Não precisando seguir as regras impostas para os carros, as bicicletas podem andar em cima das calçadas, andar nas vias e estacionar em qualquer lugar, sem colocar em risco a vida dos pedestres e de quem está ao seu redor. Algumas empresas tiveram a brilhante ideia do uso compartilhado desse meio de transporte, podendo o usuário retirar o veículo em um ponto e deixar o mesmo no seu destino final. Assim, outro usuário pega e passa a usar também. Os amantes da saúde se mobilizaram junto à população por mais igualdade e respeito no trânsito e também por mais parques e ciclovias da cidade. Só para lembrar, com a bicicleta você tem uma chance em 341 mil de sofrer um acidente fatal. Então, não para, força no pedal! O sétimo transporte da nossa lista é o carro. A história do automóvel teve início no ano de 1769 com a criação do motor a vapor. Com capacidade para transportar seres humanos, os primeiros carros com motor a combustão interna apareceram só naquele período. Em 1885 apareceu o motor a gasolina, mas foi no ano de 1886 que nasceu o automóvel moderno inventado pelo engenheiro alemão Karl Benz. Os carros movidos a energia elétrica foram desenvolvidos no século XX, mas praticamente ficaram fora de uso até o século XXI. Nesse período, o fundador da Tesla, Elon Musk, reuniu um time de engenheiros visionários para mostrar ao mundo que era possível fabricar um veículo totalmente movido a eletricidade, uma aposta que revolucionou um dos meios de transportes mais usados pelo homem. O carro é um dos meios de transporte mais popular do mundo. É bem verdade que ele oferece um grande risco para quem o utiliza,
e que na maioria das vezes a condução dessas máquinas não são feitas com o devido cuidado. A maioria dos acidentes acontecem por pura negligência. Os principais motivos são dirigir alcoolizado, dirigir falando no celular, transitar em velocidade muito superior à que é permitida na via, fazer ultrapassagens perigosas e não usar equipamentos de segurança como cinto aumenta muito o número de óbitos nos acidentes. No Brasil, a maior causa de morte no trânsito é sem dúvida nenhuma a bebida alcoólica. No ano de 2019, mais de 31.300 pessoas perderam suas vidas em acidentes por todo o país. Em 2020 não foi muito diferente. Entre janeiro e outubro foram registrados mais de 27.800 mortes no trânsito por todo o Brasil. De cada 10 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito no Brasil, 8 são homens e 70% de todas as vítimas são jovens entre 18 e 34 anos. Para se ter ideia, morre em todo o Brasil uma média de 80 pessoas por dia, mantendo assim a média de 30 mil óbitos todos os anos. Os automóveis podem não ser o meio de transporte mais seguro da nossa lista, mas a sua chance de perder a vida em um acidente de carro é de apenas 1 em 18.800. O sexto meio de transporte da nossa lista é o ônibus. O transporte por ônibus foi criado para circular nos grandes centros e também nas rodovias, sendo um sistema que por si só se baseia na concentração de pessoas, garantindo assim uma viabilidade econômica a todos, pois o objetivo é ser coletivo e não individual. O transporte público é fundamental para o equilíbrio financeiro de um município, pois garante uma melhor qualidade de vida para a população, principalmente no que diz respeito ao uso do espaço público e à emissão de poluentes. Um ônibus convencional transporta cerca de 60 pessoas, ocupando na via um espaço aproximado de 50 metros quadrados. Considerando a média de 4 pessoas por automóvel, precisaríamos de 15 carros para transportar essas mesmas 60 pessoas, ocupando no espaço público uma média de 340 metros quadrados, quase 7 vezes mais. Acidentes com esse tipo de transporte urbano não são tão comuns assim. Raramente esses veículos se envolvem em batidas, quedas ou atropelamentos. Um estudo mostra que no Rio de Janeiro, entre o período de 2005 a 2010, o número de morte ou invalidez ocasionados por ônibus teve uma diminuição considerável ano após ano. Os motoristas de ônibus são profissionais altamente capacitados que passam por um rígido processo de treinamento. Isso significa que quando você estiver viajando, você estará sendo conduzido por um profissional experiente. Profissional este com habilidade ímpar para trabalhar no transporte de pessoas. Apesar de ônibus não contarem com cinto de segurança, eles são dotados de uma série de outros itens para sua segurança, como extintor de incêndio, saída de emergência em vários pontos do veículo, piso antiderrapante e muito mais. Sem contar que na maioria desses veículos, um dispositivo que impede que eles circulem com as portas abertas, principalmente nos modelos mais atuais. De todos os transportes coletivos, o ônibus é o que te dá a maior flexibilidade de horário. Se você precisa viajar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, este é o meio de transporte mais adequado e tranquilo para a sua viagem. Por ser um mercado altamente competitivo, as empresas procuram sempre manter suas frotas atualizadas, para que seus usuários tenham mais comodidade e segurança. Sempre quem ganha com isso é o passageiro, pois muitas empresas oferecem assentos confortáveis e espaçosos, ar-condicionado, TV, água e Wi-Fi grátis em todos os seus veículos. Andar de ônibus como meio de transporte também é uma escolha segura, e a chance de você perder a vida em um acidente é de 1 para cada 4.400.000. O quinto meio de transporte da nossa lista é o barco. A história do barco é quase tão antiga quanto a dos homens. Um dia um homem descobriu que um grande tronco podia fazê-lo flutuar. Com o passar do tempo, aprendeu a dar novas formas a esse elemento, tornando-o mais estável. Com a evolução, surgiu mais tarde os barcos e as caravelas. A navegação marítima e fluvial teve início na era medieval, sendo o meio de transporte mais importante para a difusão comercial e cultural em todo o mundo. Foi pelos mares que os portugueses e os vikings descobriram novos continentes e fizeram as maiores conquistas do planeta. O transporte marítimo são feitos em mar aberto, enquanto os transportes fluviais são feitos em lagos e rios.
Embora o transporte por barco seja bastante vantajoso, existem vários riscos de acidente com vítimas fatais. Isso pode ser derivado por más condições meteorológicas, falhas técnicas ou até mesmo erro humano. Para se ter ideia, em 2014, o Departamento de Transporte Marítimo dos Estados Unidos registrou cerca de 674 mortes em acidentes relacionados ao transporte aquático, tanto em balsas quanto em barcos. Para você ficar mais tranquilo, 610 dessas mortes ocorreram em atividades recreativas como o esqui e o iatismo. Barcos de pesca foram responsáveis por 32 dessas mortes, e as embarcações comerciais contabilizaram somente 18 fatalidades nesse mesmo período. Os navios de cruzeiro são considerados uma das maiores fontes de renda da indústria de turismo no mundo, transportando milhões de passageiros a cada ano, tendo um índice baixíssimo de acidente, sendo muito difícil de colocar um percentual de acidente por viagem. Viajar de navio sempre vai dar um glamour especial em qualquer relação. Por isso, quando tiver a chance, não deixe de viver essa aventura ao lado de quem você gosta. O quarto meio de transporte mais seguro da nossa lista é o helicóptero. O que dizer quando acontece um acidente com uma aeronave como o helicóptero? É muito comum as pessoas começarem a colocar em dúvida a segurança nesse tipo de transporte por vários motivos. Uns dizem que foi por falta de manutenção, outros falam que o helicóptero era muito velho ou que a aeronave não tinha autorização para prestar esse ou aquele tipo de serviço. O maior erro das pessoas é dizer que esse tipo de transporte não é seguro. Voar em uma aeronave como o helicóptero é tão seguro quanto viajar em qualquer outro tipo de veículo aéreo. Dizem que na maioria dos acidentes com esse tipo de aeronave, as vítimas são de pessoas ricas e famosas. Isso você pode ter certeza, pois pessoas de baixa renda dificilmente vão ter acesso a esse tipo de transporte. Muitas pessoas perguntam por que não tem paraquedas nos helicópteros. Simples, se você saltar de um helicóptero em queda, com certeza será fatiado igualzinho um salame. Igual ao avião, a manutenção de uma aeronave como helicóptero também é extremamente rígida. Algumas peças têm tempo de vida após a sua fabricação. Mesmo não sendo usadas, o tempo de vida útil desses componentes continua correndo, mesmo que a aeronave se encontre em solo. Normalmente, as aeronaves têm um plano de manutenção constante. O tempo de vida de cada aeronave depende muito do modelo. Tem manutenção que custa até 60% do preço de uma aeronave nova. Para se ter ideia, em 2018 foi registrado no país 966.829 decolagens e apenas 2 acidentes em todo o período. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e do CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligados ao CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, na maioria das vezes, o acidente ocorreu por erro humano. Por isso, voar de helicóptero é tão seguro quanto voar de avião. Se você nunca voou, procure uma agência que faça voos panorâmicos e experimente essa sensação única de liberdade. O terceiro transporte da nossa lista é o trem e o metrô. O transporte sobre trilhos, como trens e metrôs, oferece aos passageiros uma grande margem de segurança. Dentre os modelos de transporte urbano, esta é uma das opções mais seguras nas grandes metrópoles. Nos últimos tempos, a malha ferroviária vem crescendo em todos os países do mundo. Alguns especialistas questionam a sua conveniência econômica diante de outras tecnologias mais baratas como o ônibus. Para se ter ideia da segurança desse tipo de transporte, as motos causam em média 213 mortes por cada 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros percorridos, enquanto metrôs e trens causam apenas 0,24 e 0,43 nesse mesmo percurso. A implantação das estações nos grandes centros urbanos ajudam na valorização e revitalização de comércios e moradias em toda uma metrópole, pois são capazes de atrair um enorme número de pessoas, que com o transporte mais acessível tende a consumir com mais frequência em todo o comércio da redondeza. O valor de um imóvel nas redondezas de uma estação de trem ou metrô é substancialmente mais alto do que aqueles que estão em outras áreas da cidade. Para quem gosta de investir em imóveis, isso com certeza sempre vai ser um bom negócio. Muitas pessoas dão preferência a esse tipo de transporte por vários motivos. O primeiro, confiabilidade. Os trens e metrôs não têm quase nenhuma interferência causada por outros meios de transportes. 2. Informação. Para os trens e metrôs, isso é uma coisa levada muito a sério.
os horários e os destinos são prioridade e ponto. 3. Conforto. A qualidade da viagem é um dos principais pilares nesse tipo de transporte. Normalmente, esses veículos contam com ar-condicionado, assentos confortáveis e condições tranquilas e seguras para quem espera nas estações. 4. Segurança em caso de acidentes. Os trens e metrôs possuem um sistema de controle central, fazendo com que possam ser conduzidos remotamente, diminuindo assim a interferência do homem sobre a máquina. 5. Segurança em casos de crimes. Os trens e metrôs são vistos como mais seguros pelo fato de transportarem mais pessoas do que os ônibus, além do fato de ter vários seguranças em suas composições, contando também com um circuito fechado de monitoramento de TV. 6. Disponibilidade. O sistema de trens e metrô dispõe de uma frequência menor de paradas, pois estão concentradas em um único corredor com poucas estações durante o percurso. Você já experimentou fazer uma viagem de trem pelo interior do Brasil? Dizem ser uma das mais belas viagens do mundo. A passagem por túneis, a vegetação serrana, as pontes de ferro sobre os vales e rios, as paisagens deslumbrantes dão ao viajante uma sensação de liberdade sem igual. Se você já fez uma viagem assim, conta pra gente aqui nos comentários. Se não, não perca tempo. Vá que você vai gostar. O segundo transporte da nossa lista é o avião. Na maioria das vezes, quando ocorre um acidente com uma aeronave de grande porte, a taxa de mortalidade acaba sendo muito alta, na casa dos 99,9%. A chance de você morrer em um acidente aéreo é de 0,0000014%. Isso mesmo, são 6 zeros depois da vírgula. Então a probabilidade disso acontecer com você é quase ínfima. Não podemos esquecer que boa parte desses acidentes ocorrem com aviões particulares de pequeno porte. Muito raramente esse tipo de acidente ocorre com voos comerciais. Por ser um meio de transporte considerado por algumas pessoas o segundo mais seguro do mundo, não é à toa que quando ocorre um acidente com uma aeronave de grande porte, a mídia vira todos os seus holofotes para essa tragédia. Os aviões, principalmente os comerciais, passam pela maior e mais rígida vistoria em todas as etapas de manutenção, não ficando uma peça sequer sem revisão, pois um simples parafuso pode pôr centenas de vidas em risco. A todo momento, fabricantes, mecânicos, controladores de tráfego aéreo, companhias aéreas, pilotos, comissários de bordo estão sempre montando novas estratégias e adquirindo novos conhecimentos tecnológicos para deixar ainda mais seguro os milhares de voos que partem dos aeroportos de todo o mundo. Estudos comprovam que mais pessoas morrem em acidentes de carro a cada ano do que pessoas que utilizam aviões para se locomoverem, confirmando que todos já sabem, o avião ainda é um dos meios de transportes mais seguros do mundo. De acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, você tem apenas uma chance em cada 8.800.000 de perder a vida em um acidente aéreo. Para você pensar e refletir, andar de carro coloca sua vida em risco na proporção mortal de apenas uma chance a cada 18.800. Alguns especialistas garantem que estamos na melhor época para viajar, devido às grandes descobertas tecnológicas do século. Deslocarmos de um ponto a outro está se tornando cada dia mais seguro. Então, bora voar! O primeiro meio de transporte mais seguro da nossa lista é o elevador. Você pode até não acreditar, mas o elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Uma das tragédias mais difíceis de serem noticiadas na mídia é um acidente fatal ocorrido com o elevador. O elevador, além de ser o meio de transporte mais seguro do mundo, é também um dos meios de transportes mais antigos já registrados até hoje. Para se ter ideia, desde o ano de 2788 a.C., no início da terceira dinastia no Egito, os elevadores já eram usados na construção das primeiras grandes pirâmides. Também por volta de 2580 a.C., quando foram construídas as grandes pirâmides nas planícies de Gizé, o povo egípcio, por volta do ano de 1500 a.C., também iniciaram um projeto para elevar as águas do rio Nilo através de elevadores primitivos. Até mesmo na Mesopotâmia utilizaram o elevador na construção de grandes templos e torres gigantescas. Com o passar do tempo, os elevadores foram sendo aperfeiçoados. Muitos deles usavam tração animal, alguns usavam operários e muitos deles a força bruta de vários escravos.
O tempo passou e essa invenção foi sendo aprimorada cada dia mais, passando a funcionar com energia a vapor, principalmente no transporte de carga. Só na metade do século XVIII, Ellis Graves Otis começou a divulgar o elevador para o transporte de passageiros. Os primeiros elevadores usados para o transporte de pessoas eram muito lentos, demoravam cerca de 2 minutos para chegar ao 8º andar. Nos dias de hoje, temos elevador que pode atingir a velocidade na casa dos 550 metros por minuto. Comparados aos que eram movidos a vapor, eles são 45 vezes mais rápido que seus antecessores. Só em 1918, o Brasil começou a fabricação de elevadores. Mas o progresso ia demorar um pouco mais para chegar, pois a força motriz dessas máquinas naquele período não era nem a vapor e nem a eletricidade. Ela era movida por um cabineiro, que ficava movendo uma manivela para o elevador subir e descer. Até mesmo as portas eram abertas e fechadas no braço. Então veio a tecnologia. Com comandos automáticos e seletivos, os elevadores começavam a trabalhar de forma isolada, melhorando em todos os aspectos o tráfego nos edifícios. Com 3 cabos de aços altamente resistentes, os engenheiros garantem que se houver um rompimento de qualquer um dos cabos, ainda sobra 2 para dar conta do recado. Todo elevador conta também com uma trava limitada de velocidade, que não deixa que o veículo ultrapasse a velocidade normal da viagem, evitando assim a queda. Sem sombra de dúvida, o elevador é considerado o transporte mais seguro do mundo. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Hiper Curiosidades para você. Se você gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo, até lá!